Com muita alegria, vamos dar início aos trabalhos nesta quinta-feira. Agradecer aos vereadores, ao público presente. Não tem público, né? Ao público que está nos assistindo pela TV Câmara. Agradecer os vereadores, agradecer a todos os funcionários que estão colaborando para que nós possamos fazer essa sessão extraordinária. É uma extraordinária a qual vai tratar de um projeto muito importante para as pessoas que foram atingidas com as fortes chuvas nas últimas semanas na nossa cidade. O Executivo enviou esse projeto e a Câmara entendeu, os vereadores, juntamente com essa presidência, entendeu que precisaríamos fazer uma sessão extraordinária. E estamos aqui para apreciar e votar esse projeto tão importante. Para darmos início à primeira sessão extraordinária desta manhã, solicito ao nobre vereador, meu amigo, o primeiro secretário Rogério Santos, que anuncie o número de vereadores presentes no plenário. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres pares. Senhor presidente, 19 vereadores registraram a presença. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Vou solicitar ao meu amigo, nobre vereador Rogério Santos, que proceda à leitura do edital de convocação. Edital número 2 de 2022, Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem às sessões extraordinárias que serão realizadas na próxima quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, às 10 horas, para discussão e votação do seguinte projeto. Projeto de lei número 6 de 2022, da Prefeitura Municipal de Osasco, dispõe sobre a criação de auxílio aos cidadãos vítimas de desastres naturais no exercício de 2022 e da outras providências. Câmara Municipal de Osasco, 1º de fevereiro de 2022, Ribamar Antônio da Silva, presidente. Obrigado, nobre secretário. Meu amigo Rogério Santos, vou solicitar a Vossa Excelência, secretário, que proceda a leitura da matéria a ser discutida e votada na sessão extraordinária. Projeto de lei número 6 de 2022, da PMO, dispõe sobre a criação de auxílio aos cidadãos vítimas de desastres naturais no exercício de 2022 e da outras providências. O projeto contém a emenda 1 de 2022 da vereadora Elza. Está em discussão o PL 6 de 2020 da PMO. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Paulo Júnior, líder do PL, do PL? Do P... Não, líder é o Fábio Cherian, vereador Fábio Cherian. É o líder? Do PP. O líder do PP, Patriota, do progressista. Patriota não, o Partido de Vossa Excelência. Progressista, o PP, progressista. PP. Eu, o vereador Fábio Cherian, que é o nosso líder. Ah, maravilha. Vossa Excelência, nobre vereador Paulo Júnior, dispõe de 30 minutos. Obrigado. Mas sempre acreditando no poder de síntese de Vossa Excelência. Senhor presidente, mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, o público que nos acompanha também pela TV Câmara, eu venho a esta tribuna para parabenizar o nosso prefeito, Rogério Lins, pela iniciativa... Vereador Paulo Júnior, queria pedir um minutinho para Vossa Excelência, para convidar o secretário que acaba de chegar aqui também, o secretário de Cultura, Cláudio da Locadora, para que faça parte dos trabalhos da mesa conosco aqui. Vereador Desculpa, vereador, Vossa Locadora. Excelência, vou voltar aos 30 minutos de Vossa Excelência. Eu quero, então, nessas palavras, aqui usando a tribuna, parabenizar o prefeito Rogério Lins pela sensibilidade com as famílias, e muitas famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas
que a cidade e região, né, o Brasil, vem sofrendo nesses últimos dias. E também dizer que, ao chegar o projeto de lei nessa casa, o presidente, para dar celeridade, convocou uma comissão especial formada por 5 vereadores, o vereador que fala aqui, o vereador Paulo Júnior na presidência, o vereador Carmônio Bastos na relatoria, também o vereador Delbio Teruel como membro, o vereador Batista da comunidade também. E acho que são esses os vereadores. E mais um vereador. E o vereador Fábio Chirian, também representando a Comissão de Economia e Finanças. Eu creio que esse projeto, os vereadores irão dar voto favorável, porque vai de encontro à necessidade da população diante dessas fortes chuvas, que trouxe, né, alguns males à população. Então, senhor presidente, pode contar com o apoio, com o voto deste vereador, e que nós podemos, o mais breve possível, o prefeito sancionar esse importante projeto, para que as famílias da nossa cidade, que foram atingidas, sejam beneficiadas num tempo recorde, porque há uma urgência, uma necessidade para que seja atendida essas famílias. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Paulo Júnior. Continua a discussão o PL 6 de 2022 da PMO. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereadora Elza Oliveira. Para discutir. Para discutir, nobre vereadora, Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Sempre na elegância de Vossa Excelência. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Minhas colegas, estava com saudade de vocês, apesar da gente ter se falado sempre nesse período de recesso e trabalhado, mantido todas as nossas assessorias a postos, mas a gente sente falta desse momento, da gente discutir, da gente poder falar dos projetos. Eu agradeço essa oportunidade, mais uma vez, a Deus, de estar aqui com saúde para iniciarmos mais um ano e que esse ano seja um ano de muito trabalho. Agradeço ao presidente por essa retomada, agradeço a todos os vereadores, e que bom a gente retomar numa sessão extraordinária para falar de um projeto tão importante, tão fundamental, como esse projeto número 6. Esse é um projeto que, obviamente, a gente não gostaria aqui de precisar votar, né? Um projeto desse emergencial para atender essas famílias, porque a gente não queria, obviamente, que essas famílias passassem por esse processo tão difícil. E eu acho que oferecer auxílio para quem perdeu tudo é o mínimo que a gente pode fazer enquanto legislativo e enquanto executivo. É até difícil a gente falar o quanto é suficiente para quem perdeu tudo, né? É pouco a gente poder avaliar a perda dessa família, porque a gente não está falando só de perdas materiais, né? A gente está falando também de sentimento que está naquele espaço, de família, de convivência. Isso é muito duro, isso é muito, muito difícil. E a gente não está falando só de Osasco, né? As chuvas, elas, infelizmente, têm atingido todo o estado de São Paulo, já vitimizaram aí quase, até a última vez que a gente atualizou os números, eram 29 vítimas, e fora aquelas que ainda, infelizmente, estão desaparecidas. Então, além de Osasco, que sofreu muito com as fortes chuvas, a gente teve aí Franco da Rocha, Embu das Artes, Itapevi, entre outros municípios, até fora aqui de São Paulo, que têm aí incontáveis prejuízos. E, além das famílias, né, a própria cidade, Osasco, e essas outras que eu citei aqui, sofre muito com esses efeitos dos temporais, são as árvores que caem, é a queda constante de energia elétrica e uma sucessão aí de prejuízos para a nossa cidade. Mas que fique também uma reflexão, né? Os rios sobem, a gente vê a quantidade de lixo que é jogado em qualquer espaço. É incrível. Os rios subiram, a gente vê de tudo. Garrafa é o mínimo, né? Latinha, muita sujeira. Então, acho que a gente também tem que começar, enquanto cidadão, a pensar qual é o nosso papel
com a nossa cidade. A gente precisa cuidar desse espaço, porque ele não é um espaço só dos políticos, gente. Esse é um espaço de convivência de todos nós. Então, a gente precisa refletir o que a gente tem feito com o meio ambiente, porque o meio ambiente ele devolve para a gente tudo aquilo que a gente joga. Então, a gente precisa ter essa consciência e começar a contribuir. E aqui em Osasco, a gente sabe que a prefeitura tem feito aí uma verdadeira força-tarefa para tentar, obviamente, minimizar todos esses impactos. No dia seguinte da chuva, daquela forte chuva que foi no dia 20 de janeiro, o prefeito Rogério Lins mobilizou 600 funcionários, presidente, de diversas áreas, diversas secretarias, para tentar aí contabilizar e minimizar os prejuízos na nossa cidade. E essa parceria é muito importante, todo mundo trabalhar em conjunto. Foi um trabalho com a Secretaria de Assistência Social, que a gente não cansa, né, Ana Paula, de falar aqui do trabalho que é incrível dessa secretaria. E, mais uma vez, ela à frente de todo esse processo. E aí também tem esse projeto de levar essas famílias para os hotéis, para que elas tenham minimamente aí um respaldo, né? E, óbvio, também que a Defesa Civil e outras secretarias, Secretaria de Obras e todo mundo do governo, todo mundo empenhado, a Câmara, os diversos vereadores que tiveram em vários bairros para tentar ajudar essa população. Esse trabalho é fundamental de orientação para que essas famílias desocupem, nesse período, essas áreas de risco e que não tenham aí nenhum prejuízo maior. E a Defesa Civil ela tem orientado essas famílias, alertado toda a população para que retirem, né, seus pertences, para que saiam dessas áreas de risco e não corram aí um risco de morte. É triste? É muito triste, mas a gente tem feito o nosso papel, tem feito o possível para ajudar essas famílias. Então, por tudo isso que esse projeto de lei ele está sendo votado nessa sessão extraordinária, devido a essa urgência e a essa importância que o projeto tem. E aí, do que fala esse projeto? Ele é uma iniciativa do Poder Executivo e o objetivo é oferecer auxílio pontual a essas vítimas das chuvas que ocorreram aqui no município de Osasco e também apoiar minimamente a retomada dessas condições básicas de subsistência e garantir o mínimo necessário para a manutenção da dignidade humana. Essas famílias precisam ter aí a sua dignidade de volta. E esse auxílio ele está baseado, primeiramente, na concessão de um benefício financeiro que ele está sendo calculado segundo a extensão desse dano e também da vulnerabilidade dessa pessoa física ou da pessoa jurídica que sofreu com as chuvas. E a gente sabe que, nesse momento, aí, muita gente perdeu na sua casa, como eu falei, equipamentos domésticos básicos, alimentos e muitas outras coisas, que são os pertences necessários aí para a sua sobrevivência, os pequenos comércios, empresas também que acabaram perdendo seus estoques, que acabaram perdendo tudo. Mas esse projeto ele também prevê a remissão do imposto sobre a propriedade territorial urbana, que é o IPTU, desse imóvel que foi afetado. Então, vai haver um perdão do IPTU no exercício fiscal de 2022, de novo, como uma forma de tentar minimizar esse prejuízo sofrido por essa pessoa que perdeu um pouco, ou perdeu quase tudo. Esses benefícios financeiros eles vão de 3 a 11 salários mínimos, e eles vão ser concedidos, como eu disse, de acordo com a gravidade do dano, que vai ser dividido entre moderado, grave e crítico, de acordo com a vulnerabilidade social da pessoa física ou da jurídica, que vai ser classificado também, a jurídica, em moderado, alta e crítica. E essas classificações sociais desses danos elas vão ter que ser comprovadas e acompanhadas, obviamente, por uma equipe técnica. E aí, eu fiz contato com o secretário de Finanças, Bruno, como presidente da Comissão de Economia e Finanças, para a gente entender qual era esse impacto financeiro desse projeto. E ele me apresentou um estudo, e o projeto de lei ele tem compatibilidade com as leis de diretrizes orçamentárias, com o plano plurianual, com a lei de responsabilidade fiscal
e não vai haver necessidade de remanejamento de verba de outras áreas. Ou seja, esse recurso não está sendo tirado de uma outra política pública, para que fique claro para o nosso cidadão osasquense. Então, não vai deixar de cobrir uma área. É o famoso, né, cobrir um santo para descobrir o outro? Não. Tá? Não vai ser feito dessa maneira. E essa renúncia de receita, em razão das emissões de débitos tributários que constam no projeto de lei, ela vai ser absorvida pelas contenções do custo administrativo e melhora na eficiência da máquina pública, que já ocorreram em janeiro, agora, de 2022. Em alguns casos, chegaram até 40%, e, em determinados procedimentos licitatórios, também. Então, um resumão desse projeto. Para famílias com renda de até R$ 3.600, o benefício vai variar de 3 a 11 salários mínimos, conforme o dano e a situação de vulnerabilidade dessa família. Para as pequenas empresas, vai variar de 2 a 9 salários mínimos. Tá? E o IPTU é para todos que vão pagar um imposto com, no máximo, R$ 3.769,50. Então, é importante a gente esclarecer esses detalhes aqui para você que está nos acompanhando. E foi apresentada uma emenda, por sugestão até da Juliana, da Ativoz, e é uma emenda bem tranquila, na verdade, para corrigir só apenas uma frasezinha, porque no projeto está escrito a expressão benefício eventual. Como a gente tem esse benefício eventual, que é a LOA, para que não haja confusão, foi trocada apenas a palavrinha para auxílio eventual. Então, muito bem pontuado pela vereadora Juliana. Já foi feita aqui a emenda, a gente apresentou só para mudar esse detalhe, para não dar aí um duplo entendimento. Então, esse é um projeto, como eu disse, que a gente não queria votar, porque a gente não quer ver essas famílias nessa situação, mas é um projeto necessário. Vai aqui o nosso agradecimento, à sensibilidade do prefeito Rogério Lins e de todos aqueles que estão no governo e que têm enxergado as necessidades da nossa cidade. Esse é um projeto que não precisa nem pedir sim de todos vocês aqui na tribuna, que eu tenho certeza que todos os vereadores estão à disposição para contribuir com esses e outros projetos que beneficiam essa população que mais precisa aqui na nossa cidade. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigada, presidente. Obrigado, nobre vereadora Elza. Continua em discussão o PL 6/2022 da PMO. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereadora Juliana. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 30 minutos, nobre vereadora. Bom dia a todas, todos e a todos que estão nos assistindo. Para mim é um enorme prazer voltar a essa casa para a gente discutir projetos tão importantes para a cidade, né? E eu acredito muito que esse projeto ele é um projeto de reparação. Quando eu peguei ele na mão, ele é um projeto de reparação, porque Osasco não alaga de hoje, né? Historicamente, Osasco ele sofre com problemas de enchentes. E a gente sempre tem falado aqui também de como Osasco está bonito, está bem asfaltada, e eu acho que está bonito mesmo. Tem uma coisa que a gente precisa ver, e eu parei para reparar, andando pela cidade. Eu vi, por exemplo, que o asfalto, acho que outros vereadores já falaram aqui também, da questão de manutenção da Sabesp, que acabou prejudicando também o asfalto novo, mas tem uma outra coisa que eu me atentei e fui prestar atenção agora, porque o período de enchente mexe muito comigo, moradora do Rochdale, que, quando bate a água, bate várias coisas, né? Que são os espaços de drenagem. E aí eu me lembrei também que, no início do ano passado, na Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, a gente estava iniciando uma discussão sobre o plano de drenagem. A gente foi na CEPLAG, pregou o plano, que foi elaborado lá em 2016, justamente para tentar se antecipar, para ver como seria, como que está o plano, o que foi feito do plano e o que precisa ser aperfeiçoado. O plano ele precisa passar por uma rediscussão agora, é o período. Então, eu acho que é um momento propício, aproveitar essa reparação, para a gente também fazer outras reparações. Tem uma questão muito importante, que
e aí são vários estudos, e eu entendo a necessidade da população quando ela pede para poder canalizar o rio ou por asfalto, porque ela pensa assim no carro, na maneira com que ela vai chegar até a sua casa, como que a água chega na porta da sua casa, então ela acha que realmente a canalização é a melhor forma de fazer a situação. E ambientalmente, essa questão ela precisa ser olhada com uma outra forma. O futuro do nosso planeta. O futuro do nosso planeta com relação ao asfalto e à canalização dos rios. Porque tudo isso ajuda no superaquecimento da Terra. E não só isso, ajuda também a água a ter velocidade quando ela bate ou tem um fluxo muito grande, ela vai com muita velocidade e, se tem algum problema que ainda não foi sanado, pode causar um alagamento em um período muito curto de chuva. E a gente precisa olhar para esse plano de drenagem, para a gente arborizar mais a cidade e pensar espaços de drenagem, que são fundamentais. Além do asfalto, pensar como drenar essa água antes dela chegar até um local de alagamento. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Eu sou uma pessoa que, se for para pensar de forma mais radical, quebraria tudo e deixava na terra. Mas a gente tem que pensar agora, como já existe, em reparação, que é como esse projeto de lei está funcionando, como uma reparação para as pessoas que sofreram dano. Então, a gente vai ter que olhar agora para o nosso plano de drenagem, ver onde são os pontos que estão faltando um reparo ambiental, não só pensado em asfalto. Meu telefone é um pouco escandaloso, viu? Desculpa. E licença, espera rapidinho. Ele me chama, gente, ele me pede para chamar. E então, voltando, a gente pensar, então, como recuperar também essas áreas, as áreas verdes da cidade, como que a gente recupera a margem dos rios, a nossa mata ciliar, onde a gente pode plantar mais árvore. E a gente já sabe quais são os focos de alagamento. A gente já sabe há muito tempo, né? Já tem mapeado há muito tempo. Então, agora, a gente precisa pensar num plano ambiental. A gente precisa pensar numa cidade sustentável. E, junto com isso, eu tenho certeza que, por exemplo, calçadas que tenham drenagem, porque é possível e é previsto em lei que tenha espaço de drenagem nas calçadas, pensando isso numa região de alagamento, pode ajudar, inclusive, a trazer mais animais que trazem benefícios para a população, para as outras flores, e pensar no todo da nossa questão ambiental. Osasco ele tem esse potencial, porque já existem leis que prevêem isso, já existe vários espaços de drenagem nos parques, vários espaços, mas a gente precisa ampliar e pensar nesse ponto, que é a longo prazo com relação ao nosso planeta. A gente pensa na questão geográfica de Osasco, por ela estar onde está, ela comporta água que vem de vários outros lugares. Osasco ela está no centro desse espaço e a água vem para cá. Então, agora, a gente precisa pensar como drenar essa água. Já que o asfalto e o concreto da canalização dos rios causam esse problema, como a gente pode tentar minimizar esse impacto, não só para a nossa cidade, mas pensando no futuro do planeta também como uma forma de reparação. É isso que eu queria deixar essa mensagem e falar que sinto muitíssimo pelas famílias que passaram por isso, passei a minha infância inteira visualizando as famílias perdendo tudo nas suas casas, meus vizinhos. Hoje, a gente, naquela região onde eu morava, a gente não sofre mais com essa enchente, mas ainda é um problema que mexe com todo mundo. Eu tenho certeza que cada um aqui, quando começa a chover, já começa a tremer de uma certa forma, né? Chuva forte, quem consegue dormir pensando como a cidade está debaixo da água? Então, a gente precisa pensar em reparação em outros pontos também, para que essa água não pare e continue afetando as cidades. E, agora sim, vou finalizar, tinha esquecido de falar uma coisa. A Elza falou das famílias nas áreas de risco, e, para isso, a gente precisa ampliar a habitação. E eu tenho certeza, eu conversando até com o secretário de Habitação, de como a gente precisa ampliar e buscar outros recursos. Eu sei que, no governo federal, a gente está enfrentando um baita problema. Como a gente vai resolver isso, gente? Tem que ser urgente. A gente precisa urgente resolver isso,
para destinação de verba, para a gente pensar em moradia popular, porque, inclusive, as pessoas que estão nas áreas de risco têm um salário abaixo do necessário para conseguir conquistar uma casa própria. Então, como que a gente pensa nisso? Porque também tem a ver com trabalho e renda, também tem a ver com moradia, tudo isso afeta a nossa população. É isso, deixo essa mensagem, e vou voltar, sim, no projeto, porque eu acho que é importante para a gente colocar a nossa população e pensar nessa reparação de danos. Obrigada. Obrigado, nobre vereadora Juliana do Ativoz. Continua a discussão, PL 6, 2022, da PMO. Questão de ordem, presidente. Nobre vereador Emerson Osasco. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 30 minutos, nobre vereador. Ok, obrigado. Bom dia a todas e todos. Uma alegria retomar os trabalhos aqui e, novamente, enxergar o rosto de vocês, estar próximo de vocês e lembrar o quanto a gente já construiu em um ano e o quanto a gente ainda vai construir nos próximos 3 anos. Quero saudar aqui todos os nobres vereadores na figura da nossa querida amiga pastora Cristiane Selegato. E esse projeto ele mexe muito comigo, porque ele atinge os pilares fundamentais, né, da dignidade humana, né, que é a retratação, a gente está falando da recuperação da moradia, da dignidade, através da moradia que foi afetada, através dos equipamentos móveis e objetos que tem dentro das suas casas. E o principal de tudo, nós estamos falando do ser humano que está praticamente morando em áreas de risco, porque é o risco de enchente, é o risco de desabamento, desmoronamento. E onde eu moro, ali na região norte, é onde se encontra a maioria das áreas de risco da cidade. No entanto, que na maioria das vezes, quando começa a chover, a gente já corre lá para o Morro do Socó, para o Colinas, para o Jardim Açucará, vai lá para o Santa Rita, para a gente ver como que está, e muitas das vezes a gente não consegue nem ver, a gente já chega para ajudar. A gente já chega para dar um ombro amigo, a gente já chega já para tirar móveis de casas que caíram. E por que essas pessoas estão lá? Por causa que falta muitas questões, principalmente a financeira. A pessoa ela não encontra um outro lugar onde que ela consiga ir e adequar o seu salário com um aluguel, com uma prestação de uma casa. Então, ela acaba indo para esses locais, não por vontade própria, mas é porque ela acaba sendo direcionada. E uma das coisas que eu enxergo bastante ali na Zona Norte, e eu tenho até tentado um diálogo com o secretário de Habitação, e muitas das informações que eu peço para ele, às vezes eu tenho que pedir novamente, insistir na informação até que chegue, sobre o levantamento das áreas que nós temos lá, que estão em áreas livres, para que a gente possa pensar num plano de habitação, para que a gente possa pensar num plano que traga a dignidade humana das pessoas, para que a gente possa pensar numa cidade sustentável. E como fazemos isso? Com planejamento habitacional, pensando na organização e na moradia das pessoas. A Zona Norte, ela não pode ser só lembrada quando começa a chover. Na realidade, as áreas de riscos, as pessoas e as suas famílias não podem ser pensadas somente quando começa a chover, quando alaga ou desmorona a sua casa. A gente tem que pensar antes, a gente tem que tratar isso antes, a gente tem que prevenir um acidente que, de repente, possa acontecer. E como a gente faz isso? Com vontade, lutando, planejando e executando coisas que realmente tragam a segurança das suas famílias, dos moradores e das suas famílias. Quando esses 3 dias que começou a movimentação de prevenção, né, do deslizamento, para resguardar as vidas das pessoas nas áreas, eu estou acompanhando dia após dia. E é muito impactante, e chega até mesmo nos emocionar, quando a gente chega e encontra uma área
que poderia ser urbanizada, que poderia ter uma infraestrutura melhor, que poderia trazer mais dignidade para as pessoas, que poderia ser urbanizada ainda do mesmo jeito que há 10, 15, 20 anos atrás. Então, é necessário um plano de retomada, um plano de habitação, para que a gente consiga trazer a dignidade humana para essas pessoas através das suas moradias. É necessário que a gente enxergue o ser humano morador de Osasco como ser humano morador de Osasco que merece ter todos os seus direitos preservados e respeitados. Então, quando eu peguei e acompanhei esses 3 dias, vendo as pessoas chorarem, suplicarem, porque elas não tinham para onde ir, e elas estavam com medo de sair dali, porque se saísse, de repente, não encontraria a sua casa de novo, ou porque vendeu o seu carro, ou porque pegou o seu fundo de garantia e colocou lá. Porque, convenhamos, imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo, a nobre vereadora Juliana, ela exemplificou muito bem, mas imagine uma pessoa que ganha um salário mínimo, hoje em dia, comprar uma moradia que, no lugar mais, que a gente possa falar assim, mais acessível, está em torno de 300, 400 mil reais. Como? Não existe. Não há possibilidade de uma pessoa conseguir fazer isso, porque ela tem que pagar aluguel, ela tem que comer, ela tem que vestir, ela tem que pagar transporte, ela tem que pegar e comprar material escolar, que agora a gente está em janeiro para o filho voltar a estudar. E a gente vai fazer isso como? É necessário que a gente entenda, crie programas, que a gente consiga fazer um planejamento habitacional da nossa cidade, porque Osasco é uma cidade potente, Osasco é uma cidade que está na frente de muitas outras, e Osasco merece dar essa dignidade para os seus moradores, para o seu cidadão. Então, a gente tem que pensar nessas pessoas não só no período de chuva, a gente tem que pensar nelas a todo dia, fazendo políticas públicas. Lá, eu estou muito empenhado em buscar informações com a Secretaria de Habitação, para estar trabalhando lado a lado com o secretário, justamente também porque eu pedi a regularização fundiária de algumas áreas de lá. Porque é isso que vai fazer o bairro se desenvolver, a cidade desenvolver, porque todo mundo que mora em um lugar, ela quer morar com a dignidade dela, com água encanada, com luz elétrica, e ela quer pagar. Ela quer pegar e ter o retorno também dos seus impostos. Através de quê? Mecanismos de saúde, pós-saúde, escola, creche. Então, a gente precisa pensar nos bairros afastados, nos bairros periféricos e nos moradores que estão sofrendo, não só com enchente, mas com inúmeras outras questões sociais. Então, gente, obrigado pelo tempo cedido, presidente. Encerro minha fala por aqui. Obrigado, nobre vereador Emerson Osasco. Continue a discussão, PL 6/2022, da PMO. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 30 minutos, vereador Pelé. 30. Bom dia, senhor presidente. Bom dia à mesa, diretora, senhoras e senhores vereadores, aos internautas e todos aqueles que nos seguem. Falar de enchente é falar de um passado que houve uma ocupação desorganizada na nossa cidade, essa é a realidade dos fatos, porque os mais jovens, vou falar mais jovens, mas as pessoas mais antigas sabem o que eu estou falando, nós tínhamos ali entre Rua Aracaju, Goiânia, Lago Azul, foi aterrado, era onde a água escoava e não tinha enchente. Nós temos ali onde hoje é o Sargento, onde é o Metalúrgico, onde é o clube da PM, da Polícia Militar, onde é o Parque Ecológico do Rochdale, era tudo lagoa. Então, a ocupação desses lugares, através de políticas mal feitas na época, porque você sabe, um prefeito, às vezes, não consegue segurar certas pessoas que têm interesse político. E a invasão, ela foi... Porque a moradia, como você falou da moradia, o pessoal não consegue comprar sua casa, mas, por exemplo, o prefeito não consegue segurar a invasão. E você veja bem aqui, como eu falo sempre para a Ana aqui, que o pai dela foi um precursor, porque ele conseguiu mudar uma favela que nós tínhamos ali, onde era o Sesc, né, que era, como é que fala, buraco quente, né? Para o Canaã, transformou ali, urbanizou, fez uma nova vila, né, criou-se uma nova vila, muito importante atrás do SESI. Do outro lado, o doutor Celso Gico trabalhou muito também, o Conceição ali.
E foi a construção dos prédios também, né? Lindolfo Collor, que foi tirando o pessoal da enchente também. Então, eu acompanho isso aí há muitos anos. Para você ver, o final da rua João Marchetti, Vila Airosa, a gente, quando chegava no final da rua, 10 metros era a lagoa. Nós já estava na lagoa, onde se passa ali para Luiz Henrique, entendeu? Então, a especulação imobiliária muito grande também, porque fecharam aquela área. Hoje tem a rádio lá onde era o campo de futebol do Nacional, né? Que é a rádio que tem lá hoje da Renata Abreu. E tem ali também um espaço que é do Sindicato dos Funcionários Públicos de Osasco, que não é usada pelo sindicato e é alugado para um estacionamento. Entendeu? Então, tem muitas coisas que a gente precisa rever na cidade. Mas a enchente, por exemplo, ela no Jardim Rochidale, eu disse para o presidente Ribamar, que estivemos andando na cidade, e ele viu com os próprios olhos dele que o próprio apresentador da Atena, ele mudou o foco dele. Era Rochidale todos os dias. Então, hoje existe uma Avenida Israel, existe o córrego do Ribeirão Vermelho totalmente ali, praticamente canalizado, mudou muito. A hora que esse córrego chegar até o Parque do Rochidale, com certeza nós teremos ali, Juliana, o fim das enchentes. Quem não lembra que a Rua Águas de Lindóia, Água de São Pedro, Rua Bahia, Damantina, Avenida Brasil, atrás do sindicato, atrás do metalúrgico ali, enchia de 2 metros de altura. Já não enche há mais de 20 anos, praticamente, porque foi feito aquele córrego e ele sai direto do Tietê, o Tietê já puxa ali. Então, mudou. Então, tem jeito? Tem. E a gente tem que saber que as coisas mudam mesmo. Agora, a moradia é um caso muito grave. Eu tenho lutado muito aqui, ó. Eu tenho uma foto aqui, ó, que a vereadora Elza, né, está aqui comigo, com o prefeito, no segundo dia que a gente tomou posse. A Elza não era nem nomeada ainda. Nós estávamos ali na Cuiabá, um dos lugares que encheu bastante, está aqui a foto. E o nosso amigo aqui também, não é padre, mas é o Rogério Santos, que está aqui com a gente também no segundo dia de mandato. Nós estávamos, eu guardei essas fotos para vocês verem aqui. Então, o prefeito era o Lins, a gente aqui, o Moreira, a Elza aqui. Então, a gente fomos ali porque nós tínhamos um grave problema ali, que era com a rua interditada, né? E uma água podre que eu não sei como aqueles moradores estavam ali. Então, nós estivemos ali. A Elza não estava nem nomeada, para você ter uma ideia, que ela tinha saído da Câmara no dia 31, tomamos posse dia 1º, e ela já estava lá, mesmo sem salário, viu? Então, essa mulher trabalha também. Está ela nas 2 fotos também, viu? Pode vocês verem aí. Está vendo? E o quase padre aí. Brincadeira, viu, padre? Mas é que eu falo porque você é uma pessoa muito querida e tem nos dado tanto conselho aí, uma pessoa que tem feito a diferença e por isso está aqui novamente. Entendeu? Então, eu me sinto muito bem estar ao seu lado, porque eu sei que você é uma pessoa que está sempre instruindo a gente aí, e isso é importante. Né? Cada pessoa tem uma criação, cada pessoa tem um caminho, e você teve um caminho aí de estudo, da igreja, da família, e sempre aí trabalhando para isso, e a sua família maravilhosa que você tem, que é sua esposa, seus filhos, né? Seu neto. Então, é um cara que tem o meu respeito. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente estivemos ali, né? Como eu falei, eu guardei várias fotos, Elzo, então, daquela época. Já se passaram 6 anos, né? Já deu uma mudadinha, que eu era mais magro, já estou um pouquinho mais fortinho, né? Mas essas coisas acontecem, né? Porque a comida é boa e a gente come mesmo, né? Quem não gosta de uma buchada, não, Paulo Júnior? Não é verdade? Então, a gente é desse jeito. Diga, Zé Carlos Santa Maria, você está caladinho, mas eu sei que você pensou bem. Então, eu digo para você o seguinte, que nós temos as enchentes aí, elas são claras, mas um dos lugares que tem me preocupado muito na Zona Norte, onde a gente tem andado, e a canalização lá é uma canalização ainda da década que eu tive conversando com alguns moradores, até de 50, 60, quando não era nem Osasco ainda. Então, você veja bem, é ali que está um foco, a Vila dos Remédios. A Vila dos Remédios não pode chover, que já está cheia. E tem lugares ali que dá até 2 metros de água, né? A gente tem feito um mutirão ali, sempre estamos ali, limpando todas as bocas de lobo, trabalhando, olhando. Vocês podem ver que, se olhar no Facebook, eu estou sempre ali. Mas é enxugar gelo. Que ali a solução é o piscinão.
se a gente não tiver um piscinão ali na Vila dos Remédios, a gente não vai ter condições de cessar essa enchente. E o Jardim Rochidale, por exemplo, graças a Deus, mudou muito, com o esforço de todos os prefeitos que passaram aqui, mas alguns marcaram mais, como falei para a Ana, Francisco Rossi, Celso Gigro, o próprio Emílio esteve ali também, uma parceria muito boa com o governador do estado na época, que era Geraldo Alckmin, e fez o trabalho que tinha que ser feito ali, mudou a vida do pessoal, porque existia casas ali que estava quase dada ali na Brasil, com água de Lindóia, água de São Pedro, que o pessoal não tinha valor mais. Choveu, a Diamantina, que sai quase do... Água de Lindóia que sai no pronto-socorro, né, que a nobre vereadora reside. Então, por exemplo, assim, ali, o começo daquela rua ali dava 2 metros de água. Tem morador ali que abandonou suas casas, depois voltaram novamente. Então, você veja bem, a dificuldade foi grande, mas valeu a pena que deu o resultado. E votar esse projeto, para mim, é votar pelo povo. Agora, eu quero deixar bem claro aqui, eu não sou a favor de invasão de terra de ninguém, muito menos pública. Eu sou a favor da gente urbanizar as áreas livres, que possa construir mais moradias, porque o pessoal, quando invade, eles invadem sem metragem, é aquele puxadinho de cano para cá, cano para lá, quando vê o barranco está aí caindo, e culpam o poder público. Não, o povo também é culpado. Porque o prefeito postou aí essa semana passada aí, falando dos lixos. Meu, é impressionante o dinheiro que nós gastamos na retirada dos lixos em entulho, é muito grande. Isso poderia ser usado na saúde, na educação, mas não, o povo insiste. Existe hoje, eu tenho certeza, Hermes, que você anda por aí, você vê, todos os vereadores, quantos bota-foras irregulares tem? O pessoal coloca, eu estava na Avenida das Esmeraldas, começou a chover. Parei ali, fiquei em pé esperando passar um pouquinho a chuva. Eu queria que vocês vissem o tanto de saco de lixo que desceu. Para onde vai isso aí? Para a Boca de Lobo. Aí vai lá os funcionários retirar. Então tem um custo isso daí também. Então o pessoal tem que saber, por exemplo, assim, o lixeiro passa às 8, pô, não vamos colocar o lixo 5 horas da tarde? Sacanagem com o próprio morador lá de baixo, porque enche mesmo. Então vocês veem, por exemplo, ali em frente do estádio, não resolveu, mas melhorou. Ali enchia-se em torno de 1 metro a 1,5 metros. O que aconteceu ali? Foi feita uma galeria, o vereador Batista acompanhou isso aí bastante, né, Batista? Rebaixou a calha do rio. O que acontece? Ali, 10 minutos, a água escoa hoje. Não escoava. Ela passava ali, ficava interditada ali, o parque era intransitável. Então, mudou. E tem remédio, Batista, como a gente estivemos conversando, é abrir aquela parte atrás do córrego ali do Parque Ecológico, afundar aquela calha mesmo ali, porque ela vai resolver muita coisa. O Parque Ecológico é muito bem-vindo, é um parque muito grande, é um parque que favorece muita gente, mas com toda a educação, falta muita coisa para ser chamado ainda de parque, porque está faltando muita coisa, Batista. Está faltando, Juliana, você esteve lá, você viu? Então a gente precisa pegar firme nesse parque, porque é uma área verde ali muito boa. Na minha opinião, ali também seria um espaço que deveria ter um piscinão, entendeu? Para a gente podia usar o parque, podia ser também um piscinão. Mas já está o parque ali, vamos lutar para que o parque mantenha e muito bem, né? Porque várias atividades podem ser feitas ali. Mesmo com toda a dificuldade que nós estamos tendo no Parque Ecológico do Jardim Rochidale, que é esse problema muito sério, que inclusive eu não vou cobrar, né? Vou pedir aqui o Ralph Silva que observe bem essa situação, Ralph, dos cavalos, porque você é uma pessoa que luta pelos animais. Nós estamos com muitos cavalos soltos na cidade. Muitos. Sei que o Delpter é criador de cavalo, mas não é o seu. Porque o seu vale $1 milhão, então não vai ter essa dificuldade. Entendeu? Ah, então tá bom. Errei por pouco. Mas eu quero dizer que a gente precisa rever essa situação também, porque está difícil, o parque, o pessoal fazendo caminhada e o cavalo junto lá, eu sei que estou fugindo do assunto, mas é importante para nós isso daí, porque a gente precisa rever isso daí. Então o pessoal não pode acontecer... Depois, Ralf, se você puder falar como anda essa situação aí a respeito dos cavalos, a gente, né? Porque da tração animal eu sei que já cortou bastante, né? Então a gente já não vê mais carro. É muito difícil ver carroceiro aí agora.
Então, sobre a enchente, que eu estava falando para você assim, nós temos vários pontos, Ana, que a gente precisa lutar. Vila dos Remédios, parte ali do Bonança, parte ali do Baronesa, que ainda enche, porque não suporta essa água. O Rochidale mudou muito, que você não está vendo nas páginas dos jornais nenhum, porque mudou bastante. A Avenida Israel, como eu disse, não existia. Hoje ali tem a Casa de Cultura. Você veja ali. Eu estive lá com toda aquela chuva. O córrego não tinha... Faltava ainda, por exemplo, assim, os 3 metros para subir, para chegar no topo dele. Então, já saía no Tietê de uma vez. Eu falei, olha que beleza. Esse trabalho é que tem que ser feito. E a gente está aqui para somar. E esse projeto ele vem de encontro com o nosso povo, porque o povo sofreu mesmo. Muitos perderam ali geladeira, fogão. É um projeto que vai favorecer o nosso povo, mas não é naquilo que realmente o pessoal passou e precisa. E a gente tem que tomar muito cuidado também, sei que tem técnicos para isso, para que os aproveitadores de plantão também, né, não venham querer tirar proveito, Batista, porque você sabe que isso tem, né? O presidente não está aqui, o presidente está aqui, o Batista, interino, né? Mas o presidente, o Ribamar, não está aqui. Mas eu queria deixar aqui a minha solidariedade ao presidente Ribamar, dizer que sou um homem de uma só palavra e sou um homem de falar o que penso e o que entendo que é certo. Então, presidente, foi colocado na mídia a respeito da construção da nova Câmara Municipal aqui, que eu estou mudando o assunto, e eu sou a favor que construa uma nova Câmara Municipal, com heliporto, porque isso favorece o próprio povo. Heliporto não pode, Pelé. Oi? Heliporto não pode ter. Sim, mas se não pode, mas se pudesse, podia construir também. E sou a favor também, a cidade cresceu muito, do aumento dos vereadores também. Sabe? Aqui tem coragem de falar o que pensa. Então, eu falo dessa maneira porque eu penso dessa maneira. Então, por exemplo, assim, a hipocrisia desses fofoqueiros de plantão falar que a Câmara vai gastar 25 milhões. Claro que você vai falar de 25 milhões para uma pessoa que ganha R$2.000, o que o cara vai pensar? Ele vai falar que é o fim do mundo. E esse também não é o valor, Pelé. Sim, mas sim, concordo plenamente. Mas o que acontece, presidente? Foi colocado, né, na mídia, né? Mas 25 milhões, se fosse feito esse prédio, é para beneficiar quem? O próprio povo, para ser bem atendido, para ser uma casa de leis. Porque hoje, essa casa de leis nossa, ela é uma vergonha para aqui, região oeste, porque basta você ir em Carapicuíba, basta você ir em Barueri, vai em Santana do Paraíba, para ver como é que nós estamos para trás. E muito. Então, tem que mudar, que não fique pronto nessa legislatura, que fique pronto na outra, mas está aí um progresso para a nossa cidade. Então, eu deixo a minha solidariedade, porque eu sou a favor da construção do novo prédio da Câmara, e você não pode segurar isso sozinho, porque eu sou a favor. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras. Obrigado, Pelé. Continua em discussão o PL 6/2022 da PMO. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Para discutir. Discutir, Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Boa tarde, mesa diretora, nosso presidente, vereador Ribamar, qual cumprimento toda a mesa, 9 vereadores, pessoa do novo vereador Adalto Totô, cumprimento todos os colegas. Quero cumprimentar aqui todos os funcionários dessa casa. Também não posso deixar de cumprimentar todos os internautas, as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara. Hoje é um dia de grande felicidade para a minha pessoa, de ver um projeto de suma importância e que realmente impacta na vida das pessoas da nossa cidade. Felizmente, vereador Paulo Júnior, o processo legislativo não caminha da maneira e da forma que a gente deseja, pois possui situações previsíveis e imprevisíveis que podem ser evitáveis. Porém, o tempo ele traz o reconhecimento de ideias e promovem algumas adaptações, e foram promovidas algumas adaptações no projeto que, por mim, foi proposto. E hoje estamos aqui para votar em prol da população, que é o projeto 18 de 2020,
O projeto cria a Câmara de Conciliação para a reposição de bens, móveis e serviços de manutenção nas propriedades sofridas por enchentes no âmbito do município de Osasco. Então, no dia 21 de fevereiro de 2020, portanto, há 2 anos, nós tivemos a felicidade de propor o presente projeto que iremos votar hoje. Inclusive, os valores de indenização, na vereadora Elza, são os mesmos. São exatamente os mesmos. Então, eu fico feliz que o projeto, que infelizmente foi vetado pela CCJ, até entendo o motivo, nova vereadora Lúcia, ele foi reconhecido pelo Poder Executivo após 2 anos e hoje está nessa casa de suma importância. Os nobres colegas também concordaram, nova vereadora pastora Cristiane Selegato, e nós votarmos numa sessão extraordinária esse projeto para indenizar muitas famílias que estão sofrendo com as enchentes na nossa cidade. Esse projeto encontra-se na pauta da nossa casa, está em grau de recurso. E, com a aprovação dele hoje, a gente vai solicitar a retirada. É muito importante, e eu agradeço o diálogo que eu tenho sempre com os colegas, né, e a gente vê esse sentido, no sentido de ver esses projetos serem aprovados. Como a Lei Lucas foi, nobre vereador Ribamar, na última legislatura, nobre vereadora Ana Paula, né, foi aprovado por essa casa, foi vetado pelo prefeito, e ele mandou como indicação da minha pessoa. Não estou preocupado com a indicação, a gente está preocupado realmente que o projeto venha funcionar na cidade. Ressalto que, independente da autoria do projeto, o importante é que ele realmente tenha grande valia para a população da nossa cidade. A cópia do projeto 18/2020 está no sistema da Câmara também e fica à disposição da nossa população. Eu também tenho algumas considerações para fazer a respeito do projeto e que fica aqui como sugestão para os novos colegas e também para o Poder Executivo. Tá? Eu acho fundamental a gente incluir no presente projeto que os 50% do IPVA que vem para o município dos veículos emplacados na nossa cidade, os veículos que forem acometidos pela enchente, a cidade abra mão dos 50% do IPVA, para que essas pessoas que utilizam o veículo, muitas vezes, não só para transportar a família, na vereadora Ana Paula, mas para o trabalho, para o seu sustento, né, tenham um menor prejuízo e consigam ressarcir ou deixar de pagar 50% do IPVA, para que consigam arrumar o seu veículo vítima da enchente. Óbvio, com uma perícia do município, mas com que eles tenham esse prejuízo reduzido. Porque quem já teve um veículo acometido por um alagamento sabe que a maioria, inclusive, dos seguros não cobre o alagamento. Eu fiz mais algumas considerações aqui que eu acho muito importantes. Hoje eu terminei de fazer a 3ª indicação para que a Sabesp ela cobre, pela média, nova vereadora Juliana, das últimas 6 contas de água, os imóveis abatidos pela enchente, acometidos pela enchente. Por quê? Quando o imóvel é abatido pela enchente, acometido pela enchente, nova vereadora Ana Paula, as pessoas têm que lavar e limpar o imóvel. E, muitas vezes, não é num dia, são vários dias, utilizam grande quantidade de água, grande quantidade de energia. Por isso, essa indicação não é só para a Sabesp, para a Enel também, para que as contas de água e de luz, de energia, elas sejam feitas pela média e não pelo consumo daquele mês. Então, está feita a indicação, pode ser feita também uma emenda no projeto de lei, para que a conta de energia e a conta de água seja medida pela média dos últimos 6 meses. Isso seria muito importante, porque eu vi casos de pessoas que pagam R$ 80, R$ 50 de conta de luz, de água, e vem R$ 400, R$ 500 no mês, que, além de todo o prejuízo da enchente, ainda tem esse prejuízo na conta de água e na conta de energia. Então, fica aqui uma sugestão para os nobres pares, se todos entenderem assim, a gente fazer uma emenda no projeto, está em tempo ainda, para constar a conta de água e a conta de energia, para ser feito relativo à média dos últimos 6 meses. Também não posso deixar de comentar e dizer que, apesar do bom diálogo, até como líder da bancada do Republicanos hoje, e na época que eu propus o projeto, eu fazia parte do partido do então prefeito, atual prefeito Rogério Lins, eu estranho o fato do prefeito não ter proposto o presente projeto
que, aliás, é praticamente idêntico ao projeto de minha autoria nos últimos 2 anos. Tem que esperar Osasco, infelizmente, novamente ser acometido pela maior enchente dos últimos tempos, para ter uma pressão popular muito forte nas redes sociais, e aí ele propor o presente projeto. Mas antes tarde do que nunca. É importante a gente pensar na população. Tem vários projetos aqui na casa, não só de minha autoria, como de autoria de diversos colegas, que são importantes para a cidade, que, apesar de terem vício de iniciativa, eu espero a sensibilidade do prefeito para que ele proponha para a nossa cidade e não espere acontecer prejuízos, como acontecem há muitos anos na nossa cidade, para que seja proposto projetos de suma importância como o presente projeto. Eu também não posso deixar de falar, e antes de falar desse item, parabenizar o prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, e o ex-prefeito Elvis César, por congelarem o IPTU nos últimos 7 anos na cidade de Santana de Parnaíba. É uma promessa de campanha deles, e uma promessa de campanha do atual prefeito de Osasco que não está sendo cumprida. Porque ele vai falar assim, não, está congelado, foi atualizado. Em Santana do Parnaíba não se aumenta R$1. Se a pessoa paga R$100 de imposto, há 7 anos ela continua pagando R$100 de imposto sem nenhuma atualização. Congelar o imposto é manter o mesmo preço, não é atualizar. Osasco é uma cidade que é dita aos 4 cantos, que está chegando um monte de empresa, realmente o orçamento vem aumentando, e mesmo com a pandemia, nobre vereadora Juliana, a nossa população vem sofrendo com enchente, com aumento de impostos, tá? Com atualização de impostos, sendo que a cidade hoje não necessita aumentar ainda mais a arrecadação. Acabei de receber um WhatsApp, que agora o prefeito, nobre vereadora Daltotô, está mandando comunicado nas casas das pessoas para atualizar a planta imobiliária. Será que agora é o momento de onerar ainda mais o munícipe, nobre vereador Emerson? Ou será que agora é o momento de acompanhar o que acontece na cidade, de atualizar o que está acontecendo na cidade, de divulgar com transparência, nobre vereador Delbio, o que está acontecendo na nossa cidade? Nossa cidade, hoje, está com mais de 90% dos leitos de UTI de Covid ocupados. E a população não está sabendo disso. Agora, um momento, já você deu a parte. Porque, no momento, o que está acontecendo? Não está acontecendo transparência. Então, essa semana eu estive na Secretaria de Saúde e fui informado que mais de 90% dos leitos de UTI Covid na nossa cidade são ocupados. E isso a população não é informada. Informalmente, me falaram 99%. Se for 99%, só tem um leito que estava vazio. Mas mais de 90% eu fui informado pela diretora. Então, isso é muito sério. A nossa população tem que ficar sabendo. E a gestão tem que ser corrigida. Eu não estou aqui para aprontar crítica, mas estou aqui para não só falar o que está acontecendo, como solicitar ao prefeito que seja reaberto, não só o pronto-socorro do Jardim da Abril, que foi reaberto para o Covid, como que seja acelerada a obra que foi solicitada pelo nosso mandato na legislatura anterior, quando eu fui no pronto-socorro do Osmar Mesquita e encontrei barata no pronto-socorro que estava fechado para o Covid, solicitei a reforma foi atendida, ela está acontecendo no presente momento, o pronto-socorro Osmar Mesquita está fechado, e nós estamos praticamente com a quantidade de UTIs do Covid saturada na cidade. Então, agora eu estou solicitando ao prefeito, acelere a obra do Osmar Mesquita, do PS Osmar Mesquita, para que a gente tenha mais leitos de enfermaria e de UTI Covid para a nossa população. E, se não for possível acelerar, que reabra leitos de UTI na Policlínica Zona Norte, ou em qualquer outro próprio municipal, porque a Policlínica Zona Norte agora está recebendo o IML, porque o IML também encontra-se em reforma. E, aliás, a nossa população não está sabendo que o Instituto Médico Legal da nossa cidade passou a operar, a funcionar na Policlínica Zona Norte. E essa informação é muito importante. Além do que, tem uma funerária que já tem denúncia que é irregular, bem na frente do IML da Policlínica Zona Norte, e nós vamos fiscalizar em breve. Eu também não posso deixar de apontar e de questionar a falta de testes de Covid na nossa cidade. Uma cidade que fala que tem 4 bilhões de orçamento, tá? Que fala, aos 4 cantos, a administração fala, estamos trazendo empresas, estamos trazendo emprego. Me desculpa, mas 90% dos empregos... Vereador Ralf, gostaria que Vossa Excelência, até porque
nós estamos numa sessão extraordinária tratando de um assunto, de um tema. Vossa Excelência vai ter, na próxima semana, terça-feira, e aí Vossa Excelência vai ter o tempo para discutir esses que estão saindo fora do tema. Eu queria que Vossa Excelência se atentasse ao tema, que é o PL 6 de 2022 da PMO. E aí, terça-feira, Vossa Excelência, nós vamos voltar aos trabalhos, e aí Vossa Excelência tem todo o tempo para falar dos assuntos pertinentes. Já vou retornar ao tema. Por favor. Então, fora os testes de Covid e de H3N2 que estão faltando, também a dificuldade em fazer o exame da leptospirose na nossa cidade. A leptospirose está sendo causada pela enchente, presidente. Uma parte, vereador. Por favor, novo vereador Dalvio. Então, vereador Ralf, eu até ia falar aqui com relação à questão da enchente, vereador, quando na fala de Vossa Excelência, Vossa Excelência falou que a Prefeitura está mandando cartinhas para os moradores, tal, que isso não é a hora de se mandar a carta. Vereador, isso já era um projeto anterior, tá certo? Nós estamos enfrentando a enchente agora, nesse mês de janeiro. Então, isso já era um projeto que vinha sendo feito, e é necessário se fazer isso na cidade. A cidade que cresce a cada dia, que se desenvolve, que aumenta o número de moradores, efetivamente, é necessário que se faça isso para se ter a noção e o conhecimento do que acontece na cidade. Então, isso não é de agora, isso não está sendo feito agora, depois da enchente. Isso já é um projeto que vem sendo feito, porque a cidade necessita desse recadastramento, desse conhecimento do que está acontecendo na cidade. E com relação ao Covid, vereador, é assim, ó, é espantoso realmente, né? A pandemia acelerou, e não foi só em Osasco, foi no mundo. Né? E nós estamos sofrendo isso aqui também. Até o carnaval já foi transferido, vereador. Então, não dá para dizer que é culpa de Osasco. E só para atualizar a Vossa Excelência, hoje nós temos a ocupação dos leitos, hoje está na casa de 70%. Nós temos leitos lá vazios que podem ser utilizados. E se precisar de mais leitos, vereador, a Secretaria da Saúde tem condição de imediatamente abrir novos 30 leitos para atender a população da nossa cidade. Então, a gente precisa aqui corrigir, atualizar os números direitinho, para que não fique a população achando que estamos passando por uma situação, vereador, que senão, com a fala de Vossa Excelência, pode deixar aí o povo assustado, apavorado, preocupado. Então, nós temos que ser realistas aqui com o que está acontecendo. Fico muito feliz, nós temos, vereador, a capacidade de leitos bem tranquilo. Perfeito, vereador, ainda tem perfeito, tempo, mas eu tenho que concluir meu raciocínio. Então, mas só eu agradeço a sua parte. Obrigado, vereador. Excelência. Agradeço a sua parte, nobre vereador. Eu vou solicitar aos nobres pares que se atente ao tema. Perfeito. Agradeço as colocações do nobre vereador Delbio Teruel. E também peço à nossa administração, que alega ter tanto recurso, que realize os testes de leptospirose na população que foi atingida pela enchente, que é uma doença muito grave e que causa o óbito em 48 a 72 horas. Então, é muito importante esse fato para que realmente cuide das pessoas, dos moradores da nossa cidade. E também me preocupa muito porque semana que vem estamos retornando às aulas, né, e a gente tem que evitar realmente que as nossas crianças aí, os munícipes, estejam doentes. Eu também estou entrando nessa casa com um projeto de lei e conto com a solidariedade e o apoio dos nobres pares para que a nossa cidade tenha, como várias cidades têm, nobre vereador Rogério Santos, a sinalização nos locais que são suscetíveis a alagamentos. Então, por exemplo, a Maria Campos é um local suscetível a alagamento. Então, as pessoas que passam por lá, principalmente os veículos, eles tenham a sinalização, local suscetível a alagamento, para que as pessoas tenham essa noção e evitem o local que é suscetível a alagamento, assim como várias outras cidades possuem, nobre vereador Julião. Isso é muito importante para que a gente evite o alagamento e até, graças a Deus, a gente não teve nenhuma morte aqui na nossa cidade, mas poderemos ter tido. Então, eu estou entrando com esse projeto de lei e conto com a solidariedade aí de todos os nobres colegas, o nobre vereador Zé Carlos Santamaria, para que Osasco, em breve, tenha essa sinalização em relação às enchentes. Osasco, que se diz uma cidade tão tecnológica e high-tech, que esteve no Smart City agora, recentemente, quando eu fui, isso é muito importante falar que eu fui com recursos do meu próprio bolso, recurso próprio, tá? E agora a cidade esteve lá novamente. Não tem um aplicativo que mostre os locais de alagamento, um aplicativo que tem acesso às câmeras do COI
que mostre para nossos munícipes como está o local do alagamento, como em outras cidades tem também, possuem. Então, é muito importante, novo vereador Fábio Chirinha, que Osasco utilize realmente, seja uma cidade tecnológica, seja um exemplo para o Brasil, e tem um aplicativo, todo mundo tem um celular hoje, que mostre o local do alagamento, como está o local, se tornou transitável ou não, novo vereador Michel. Então, isso é de suma importância. Já que a cidade é tão tecnológica assim, vamos utilizar a tecnologia. Osasco não tem hoje uma carretinha, novo vereadora Juliana, com aquele painel de LED dizendo local intransitável, vá pelo viaduto Tanqueira do Neves, utilize o viaduto da Maria Campos e assim por diante. Então, uma cidade que se diz tão tecnológica não possui esses equipamentos tecnológicos no combate à enchente. Então, isso também é muito importante, para que a gente não chegue ao extremo, novo vereador Pelé, é ao ponto de ter que votar um projeto igual a gente está votando hoje, para indenizar as famílias que sofrem com a enchente na nossa cidade. Então, isso é muito triste. Uma cidade hoje, da pujança de Osasco, um exemplo para o Brasil, tendo que estar votando um projeto, porque Osasco hoje é notícia em todos os noticiários aí das grandes emissoras, quando ocorre uma chuva um pouquinho mais forte. Os córregos da Maria Campos não têm realmente a manutenção correta, e em frente à prefeitura da nossa cidade, o departamento de uso de solo urbano, alagado com mais de 1 metro de água. O Fundo Social alagado. Olha o exemplo que a prefeitura da nossa cidade está dando. Quem vai indenizar todo esse prejuízo causado? Pilhas de processos, eu estive no DUS, tendo que ser reconstituído. Só um momento, não, vereador. Tendo que ser reconstituído. Por quê? Será que as bocas de lobos foram realmente limpas na região da prefeitura? O carro caiu no córrego Buçocaba, uma montana, esse vídeo viralizou. Realmente, se a rua da prefeitura está assim, vocês imaginam as áreas periféricas, como disse o novo vereador Emerson aqui? Então, realmente, será que a manutenção está sendo correta? Eu também não posso deixar de falar aqui, mais algumas colocações que eu tenho aqui. É lamentável ver a UBS, lá do Baronesa, novo vereador Emerson, tem que ser interditada, porque a água está jorrando. No começo da outra legislatura, eu estive com o prefeito lá no pronto-socorro do Pestana, que jorrava água, e nossa solicitação foi atendida, o PS foi reformado. Quantas UBSs da nossa cidade estão sofrendo com alagamento? Quantas UBSs vão precisar ser interditadas? Osasco tem mais de 700 milhões de reais para a saúde. Nós estamos no estado de calamidade pública. As licitações hoje são mais rápidas. A população precisa das unidades básicas de saúde. A Casa do Adolescente, eu estive lá ontem, alaga inteira. Quer dizer, Casa do Adolescente não existe, que é uma sala, onde 6 pessoas têm que trabalhar, inclusive a médica, a vereadora Ana Paula Rossi. Como é que se atende um adolescente, uma médica que não tem um sigilo? Osasco não tem Casa do Adolescente, uma cidade desse tamanho. Mais de 700 milhões para a saúde. E a Casa do Adolescente alaga, sofre enchente. Quantas escolas vão ter que continuar alagadas, como o tal Penacino? A lousa digital, um projeto de minha autoria, nós estamos começando a perder lousa digital já porque a água cai. Um equipamento que custa não sei quantos mil reais hoje. Inadmissível as nossas escolas. A nossa educação tem mais de 800 milhões de reais de orçamento e a água entrando nas escolas. Prefeito, secretário de Educação, por favor, faça uma licitação para manutenção correta e reforma das escolas que forem necessárias. As escolas ficaram paradas mais de 1 ano e continuam com problemas, muitas delas. Por favor, nós não podemos mais deixar nossas crianças e nossos professores, nossos educadores, dando aula em sala de aula com vazamento, em escolas que não têm condição. Muitas vezes tem que juntar 2 salas porque tem uma sala que não tem condição. É na hora da gente olhar para esse aspecto também, quando tem chuva e as enchentes. Por que o projeto do calçadão, que foi apresentado na Associação Comercial e em outras instituições, como Rotary, a Maçonaria, que eu também conheci, não é o projeto que está lá hoje?
porque foram retiradas as árvores do calçadão, as árvores que eram bonitas. Então, lá, agora a água não tem vazão, tem menos vazão do que tinha, 28 milhões de reais, mas esse projeto eu vou discutir outra vez, e outra hora nessa casa. Eu também não posso deixar de falar, muitos lembram aqui que caiu o viaduto em São Paulo, e quando caiu o viaduto em São Paulo, eu constatei uma fissura de 28 centímetros no viaduto que liga a Maria Campos ao clube do subtenente dos sargentos. E aí tinha uma fissura de 28 centímetros, no qual o repórter da Bandeirantes colocou a perna dele. Uma criança ali cairia naquele buraco, cairia dentro do Tietê. E só assim que o prefeito tomou a providência, depois que o vídeo deu mais de 1 milhão de views, ele tomou a providência de interditar o viaduto para realizar o conserto. E tem um projeto de minha autoria aqui na casa, que é o projeto 185 de 2018, que determina que todo ano a nossa prefeitura faça a inspeção em todos os próprios municipais, para que evite tragédias anunciadas, como foi aquela que aconteceu, que pegou fogo no pronto-socorro Jardim da Abril. Todo mundo lembra aqui. Vieram ambulâncias até de Itapevi para apoiar. Se tiver vistoria, um departamento de vistoria municipal, com pessoas qualificadas, como engenheiros, como a nossa Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, o que vai acontecer? Nós vamos evitar tragédias na nossa cidade. Então, nós precisamos criar um departamento que faça a vistoria em todos os próprios municipais, para que evitemos enchentes, incêndios, desmoronamentos e assim por diante em nossa cidade. O projeto está aqui, é 185 de 2018, e eu conto com a ajuda de cada um dos colegas para que a gente aprove e salve vidas na nossa Osasco. Eu quero deixar muito claro o seguinte, eu estou aqui apontando vários problemas, mas eu também estou apontando o caminho para a solução. Tem que ser feita uma licitação e um estudo para saber como a gente vai escoar água do córrego da Maria Campos, córrego Buçocaba, para o rio Tietê. Eu não posso deixar de falar aqui também a respeito dos 130 milhões de reais que estão sendo investidos no braço morto do Tietê. Vocês sabem quem enviou esse dinheiro? Tem que ser reconhecido. O ministro Tarcísio, o ministro da Infraestrutura do nosso Brasil, o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, enviou 130 milhões para a nossa cidade e o governo federal está pagando a obra do braço morto do Tietê. Por que o Aliança, o Rochidale, o Canaã não sofreram tanto com essas chuvas? Porque a obra do braço morto do Tietê está sendo realizada com recurso trazido pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Infraestrutura, o Tarcísio. Isso é muito importante ser frisado e a população tem que reconhecer. Tem que dar louro a quem tem louro. Tá? Então, fica aqui o meu agradecimento, em nome de toda a população da nossa cidade, ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio, por enviar 130 milhões para a nossa cidade, para resolver de uma vez por todas um problema que assola a nossa cidade desde sua fundação, que é a enchente na região norte da nossa cidade, ali no Braço Morto, Canaã, Aliança, Rochidale. Então, essa é a nossa gratidão e o meu agradecimento em nome de toda a população osasquense. Eu também falo isso também em nome de um grande morador ali, amigo meu, que é cadeirante, que é o Henrique. Ele mora ali no Rochidale e ele falou: Ralf, quantas vezes eu tive que sair daqui carregado, porque eu uso cadeira de rodas, e a água estava entrando na minha casa e chegava a entrar 1 metro. E, graças a essa obra aí, com a ajuda do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Tarcísio, hoje já não está mais alagando a minha casa. Eu também não posso deixar de pedir aqui, solicitar ao Poder Executivo. Eu já fui atendido em 2 emendas minhas para o Corpo de Bombeiros, as 2 viaturas estão lá, a Ranger e a Spin. Agora está terminando a reforma de parte do quartel do Corpo de Bombeiros, mas é inadmissível que o nosso Corpo de Bombeiros, nobre vereador Joel, tenha somente um bote numa cidade de 800 mil habitantes. A nossa Defesa Civil tem um caminhão que é mais velho que eu, tenho 39 anos. É inadmissível uma cidade do tamanho de Osasco que arrecade tanto. A nossa Defesa Civil, que salva tantas vidas, nobre vereador Batista, não tem equipamento suficiente para atender, eles que fazem um trabalho maravilhoso, tem um canil que é exemplo, modelo para o Brasil,
esteja sofrendo com a falta de equipamentos. Então, eu peço aqui também o nosso SAMU, que ainda tem viaturas que precisam ir para o leilão, esse recurso pode ser utilizado para construir uma base do SAMU na Zona Norte. Então, eu peço aqui a sensibilidade do nosso prefeito no combate à enchente, para salvar vidas, que equipe melhor, não só na parte de salvamento e enchentes, o nosso Corpo de Bombeiros, que tem a sensibilidade de criar o quartel do Corpo de Bombeiros na Zona Norte, um posto avançado da Defesa Civil na Zona Norte, equipe melhor o SAMU também, para que a gente atenda melhor todas as ocorrências, inclusive as enchentes. Então, essas são minhas palavras. Agradeço ao presidente, agradeço a atenção dos nobres colegas também, e a paciência de cada um de vocês e das pessoas também que nos acompanham pela TV Câmara. Esse projeto tem meu voto favorável, é de grande alegria que eu vejo esse projeto ser pautado hoje, e eu espero que esse projeto seja aplicado esse ano, que o governo municipal tome atitudes realmente de competência, atitudes drásticas, para que o ano que vem a nossa querida Osasco não sofra mais com enchentes. E que nós tenhamos, ao ano que vem, uma matéria na grande mídia dizendo que Osasco se tornou referência no combate às enchentes para o nosso país. Muito obrigado. Respeito pela vida. Continua em discussão o PL 26 de 2022 da PMO. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 30 minutos, nobre vereador Delvo Teruel. Mas acreditando sempre no poder de síntese de Vossa Excelência. Vai ser síntese, né? Porque esvaziou. Enfim, senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a todos aqui nessa manhã. E não podia deixar de vir aqui, senhor presidente, para que a gente pudesse falar um pouquinho a respeito desse importante projeto, né, que o prefeito encaminha para a Câmara, para que nós possamos votar e ajudar a população da nossa cidade da forma mais correta e da forma mais organizada. Eu, efetivamente, quando nós pegamos o projeto, demos uma lida, estudamos e vimos aí o objetivo do projeto, a gente sente, senhor presidente, a atenção especial do prefeito Rogério Lins para com a nossa cidade. Isso aqui é uma preocupação que o prefeito caminhou pela cidade, esteve nos locais em que teve alagamento, nos locais em que nós tivemos problemas na cidade, e sentiu ali, na pele, a dificuldade que algumas pessoas e alguns munícipes da nossa cidade enfrentavam com a situação de alagamento. E isso é um projeto, até dá para falar que é um projeto humanitário, né, senhor presidente? Porque vem aqui socorrer as pessoas na hora da maior necessidade. Então, eu fico feliz de poder estar aqui, ter a oportunidade de votar nesse projeto, de colaborar com a nossa cidade e poder falar da importância desse projeto que o prefeito Rogério Lins, com a sua sensibilidade e com a sua preocupação pelos nossos munícipes, faz apresentando esse projeto aqui. E, claro, né, eu vi aqui algumas falas, senhor presidente, e a gente fica imaginando, né, o que acontece. Na mesma fala em que o projeto é importante, de repente o projeto foi feito única e exclusivamente porque choveu demais na cidade. E choveu mesmo, né? Eu, por exemplo, estava na frente da prefeitura, senhor presidente, e presenciei ali o que aconteceu. O alagamento ali não foi falta de manutenção, não foi falta de cuidados, e não foi nenhum abandono da prefeitura municipal, senhor presidente. Ali é um trecho em que tem uma baixada em que, efetivamente, ela alaga. Numa previsão de chuva de 8 milímetros, você tem mais de 100 milímetros de chuva, vereador Pelé. É realmente uma situação imprevisível. Não dá para se falar aí que não houve programação, não houve limpeza, não houve cuidado. Tá certo? E a prefeitura encheu de água, senhor presidente, porque o carro caiu no rio e tapou a vazão do encanamento que escoa a água. E eu presenciei isso. Eu estava lá. Então, o carro, quando caiu e fechou a passagem da água, é um córrego. A água vai para onde? Vai para a rua.
É natural. Encheu a rua, virou um rio a antiga Buçocaba, em frente à prefeitura. Então, senhor presidente, isso não é falta de manutenção. Né? Entrou água mesmo no estacionamento do DUS, do Fundo Social, de obras, carros alagaram. Mas quando isso aconteceu? Né? Então, a quantidade de chuva foi, evidentemente, um absurdo. E a gente não pode vir aqui só falar da cidade de Osasco. Né? Às vezes é bonito a gente eleger outra cidade, mas e nas outras cidades também aconteceu a mesma coisa. Então, o que eu acho que a gente precisa aqui... Infelizmente, foi até pior em outras cidades. Algumas outras cidades foram muito muito pior, com deslizamentos. Então, a gente vê o que acontece, senhor presidente, e vê o trabalho que vem sendo feito. Em virtude da grande quantidade de chuvas, o estrago na cidade de Osasco, a gente viu aí o Franco da Rocha, a gente viu Caieiras, Embu, várias outras cidades, em que, né, nós tivemos aí anúncios de morte. Então, infelizmente tivemos isso. Então, eu acho que assim, é uma situação que não dá para a gente vir aqui e fazer discurso político, querer tirar proveito político numa hora tão triste como essa. Né? Isso é a hora da gente ter consciência e ter responsabilidade com a cidade e vir aqui tentar ajudar, como esse projeto do prefeito Rogério Lins, né, que vem aqui para ajudar os munícipes, vem aqui ajudar a cidade, vem aqui fazer com que possa amenizar o sofrimento da nossa população. Então, senhor presidente, eu queria passar isso e até falar um pouquinho, foi falado aqui... Uma parte, não, vereador. Uma parte, não, vereador. Para contribuir com o raciocínio de Vossa Excelência, a chuva foi muito mais do que esperava naquele dia, em poucos minutos, e depois que passou a chuva também, a água escorreu rápido. E se a água escorreu rápido, porque os bueiros estavam limpos. Não é verdade? Mas agora é uma coisa que aconteceu que ninguém esperava naquele momento. E, no outro dia, eu tive a satisfação de acompanhar dos secretários, do Valdir Ribeiro, de todo secretário. O prefeito mobilizou 600 homens na cidade para colocar a cidade em ordem. A vereadora Elza foi feliz em sua fala. E o prefeito estava com Covid. E no momento que o prefeito estava com Covid, mas o prefeito estava ligando para mim, para o secretário e para outros vereadores também que estavam na rua correndo, tentando ajudar, socorrer as pessoas. E aí vem esse projeto de suma importância para atender a necessidade dessas pessoas que foram atingidas. Então, quero deixar aqui os meus parabéns ao prefeito Rogério Lins, juntamente com o secretário, que elaboraram juntamente esse projeto, para vir aqui e nós convocarmos essa sessão extraordinária e os vereadores estão de plantidão, que nós voltamos do recesso terça-feira, mas na hora que nós recebemos o projeto, colocamos no grupo dos vereadores, todos os vereadores foram solícitos e falaram, pode convocar a sessão extraordinária, presidente, que é de suma importância esse projeto, a gente dá resposta de imediato para essas pessoas que sofreram e perderam os seus bens, a sua luta, a sua batalha, e andando na rua no outro dia que aconteceu essa enchente, a gente via o choro das pessoas, as pessoas lamentando. Eu entrei em várias casas que estavam destruídas com lama, com a chuva, com o estrago que fez, perderam os móveis, perderam tudo. Então, acho que está de parabéns o Executivo por fazer esse projeto, e não dá para vir aqui fazer discurso político. Eu acho que aqui a gente precisa entender a necessidade das pessoas e votar, e o prefeito fazer logo esse projeto funcionar e atender a população da nossa cidade que sofreu com essas percas, e deixar aqui a nossa solidariedade às outras cidades que foram atingidas gravemente, perderam pessoas, perderam entes queridos. A cidade do Embu, se eu não me engano, perdeu 9 pessoas, faleceram 9 pessoas, uma tragédia que, graças a Deus, a nossa cidade não teve isso, mas deixar a nossa solidariedade para Franco da Rocha, para todas essas outras cidades que tiveram percas. Então, deixar aqui, em nome da Câmara Municipal, a nossa solidariedade a essas pessoas. Tá certo, senhor presidente. Eu agradeço a fala de Vossa Excelência. E dizer, né, senhor presidente, realmente o que o senhor fala aqui, a quantidade de chuva e de água foi uma coisa assustadora aqui na cidade. Eu, em todo esse tempo convivendo aqui na nossa cidade, praticamente eu nasci na cidade de Osasco e ainda não tinha presenciado uma chuva desse porte com esse volume de água. Então, efetivamente, acaba acontecendo mesmo, não tem jeito. E alguns lugares, e bem lembrou aqui da fala da vereadora Elza, com relação à limpeza, né? A limpeza dos rios, dos córregos, a prefeitura vai lá, limpa, e a gente presencia isso. Acaba de limpar, dali a pouco está sujo de novo.
acaba de tirar o entulho de que foi jogado numa esquina, perto da boca de lobo, está ali de novo a sujeira dali a pouco. Então, se a gente pode sugerir aqui alguma coisa, é reforçar, porque já é feito, mas reforçar ainda mais uma campanha de conscientização e de levar isso para a população, mostrar o perigo que é o cara jogar um sofá, o cara jogar sacos de lixo na rua, enfim, isso não pode mais acontecer. A gente está vendo o resultado disso nessas chuvas fortes. E acrescentando, senhor presidente, a Secretaria da Educação me informa que nós não perdemos nenhuma lousa digital. Nós não tivemos nenhum problema em nenhuma escola de alagamento. O que nós tivemos é escolas que, na rua, efetivamente, a rua encheu, alagou, mas dentro das escolas nós não tivemos. Tivemos um caso de entupimento de calha, que deu vazamento, e que é uma coisa que é totalmente imprevisível, às vezes, porque não consegue se detectar, às vezes, que a calha está com algum problema sem antes ter a chuva. Então, nós não tivemos, a cidade não perdeu nenhuma lousa digital durante todo esse período. Mas, enfim, senhor presidente, aqui foi falado também, e eu quero reforçar isso, porque falou-se aqui do recurso que vem do governo federal, e a gente tem que agradecer mesmo, senhor presidente? Acho que é importante a seriedade de se mandar recursos para a cidade, mas, mais importante ainda, é a seriedade e o uso correto desse recurso. A gente agradece, acha que é super importante, o trabalho é sério, se é sério, vem para cá e é efetivamente bem usado. Diferente do que aconteceu aqui nos últimos 12 anos, que a gente sabe que foi a administração do PT nessa cidade, que se recebeu recurso como nunca nessa cidade. Mas a gente não viu efetivamente melhorar nada no Rochidale, a gente não viu melhorar nada no Açucará, enfim, na Zona Sul, nada foi feito. Então, a responsabilidade e a competência do governo Rogério Lins tem aplicado esses recursos que têm vindo, tanto do governo federal como do governo estadual, da forma mais transparente, da forma mais correta e competente possível. Então, senhor presidente, acho que é importante a gente relembrar aqui, falar dessas situações, porque assim, a gente viu a chuva pela cidade toda. A cidade toda sofreu com essa chuva, em todos os bairros. Eu, por exemplo, lá na Vila Holanda, senhor presidente, nós presenciamos lá chuvas fortíssimas. A Vila Holanda, graças a Deus, é um bairro um pouco mais alto, não sofre tanto, a não ser lá o caso lá do Atacadão. Deu trabalho lá para você, lá. Eu vi você lá, vereador. Então, senhor presidente, esse estabelecimento, senhor presidente, que, aliás, acho que, não sei se tinha uns questionamentos aí, senhor presidente, que foram requerimento. Porque, assim, escorreu muito barro mesmo lá de dentro. Fui lá no local na hora, encontrei com a Defesa Civil, fiquei muito preocupado, senhor presidente, com aquela situação. Eu vi a preocupação de Vossa Excelência. A quantidade de barro que foi para a rua, sujou toda a Avenida Justino Alves Batista, lá na Vila Holanda. Quem tinha que limpar aquilo é o Atacadão, né? Pois é, senhor presidente, com certeza. Então, a gente vê que aquele barro todo que desceu lá, que virou aquela sujeira, podia ter trazido um mal maior lá. Então, para você ver o volume da chuva. Se a obra foi bem feita ou não, se a obra está lá. Vai ter que levantar se o DUS respondeu os nossos requerimentos que nós aprovamos aqui. Respondeu, Terci? Até hoje não respondeu? Então, vamos tomar outras medidas aqui. Então, senhor presidente, mas usando isso como exemplo, do volume de água, de chuva, que acabou derrubando aquele barro todo lá do Atacadão, ali na Justino Alves Batista, isso, imagina nos outros cantos da cidade também, o que não acabou acontecendo. Então, senhor presidente, era mais mesmo para a gente fazer essa colocação aqui, dizer da preocupação com a cidade, dizer do volume de água absurdo que vieram nessas últimas chuvas, e parabenizar aí pelo projeto, o prefeito e toda a sua equipe, pela sensibilidade. Eu fui, presidente, e você vê como uma coisa engraçada, 2 dias antes do prefeito lançar esse projeto, anunciar, em andanças ali pelo bairro do quilômetro 18, e em outros bairros, senti ali os comerciantes que foram afetados, porque vários tiveram água, que perderam alguns móveis, lojas e tal.
questionando justamente com relação a isso, né? Algum benefício de IPTU, algum benefício, alguma ajuda. E está aqui, quando o governo está ligado, né, senhor presidente, quando o prefeito está 24 horas no ar, e aí, para contribuir mata a também... charada até antes da gente falar. Mas, então, né? mas para contribuir com o raciocínio também, não vou nem pedir o microfone de à parte ali, não, vereador, vou fazer aqui da presidência mesmo, é que no outro dia que o prefeito se recuperou do Covid, ele estava nos locais, conversando com a população. Isso mostra a responsabilidade do prefeito Rogério Lins e com os secretários de estar atento e ir conversar com a população, e foi em todos os locais onde aconteceu essa enchente e tal, e o prefeito foi discutir, conversar com a população para tranquilizar que esse projeto viria para esta Casa de Lei, e aí chegou o projeto, nós convocamos a sessão extraordinária, e hoje vamos ter o prazer e a satisfação de votar e dar a resposta para a sociedade. Isso aí, senhor presidente. Obrigado pela parte de Vossa Excelência, agradeço a paciência dos senhores vereadores, e quero dizer Bora que votar? Votarei favorável a esse projeto. Obrigado. Continua em discussão o PL 6/2022 da PMO. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vou liberar o painel para votação, senhores vereadores. Vereador Delbo. Todos votaram que estão em plenário? Quantos tem presente? Tem que derrubar os que estão presentes aí. Peraí. Vocês vão votar? Então, logo aí e para votar. Não, a vereadora Ana Paula estava resolvendo uma questão junto com o vereador Hermes, então vão logar de novo para eles poderem votar também. Saiu a fotinha de Vossa Excelência, vereadora Ana Paula. Vamos lá. Vamos, Rogério. Nobre secretário. Senhor presidente, 19 vereadores votaram favoráveis ao projeto, uma ausência. Vossa Excelência não vota nesta matéria. Aprovado o PL 6 de 2021 da PMO, com 19 votos favoráveis em primeira discussão. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda. Emenda número 1 ao projeto de lei número 6 de 2022. Substitua-se a expressão benefício por auxílio nos seguintes dispositivos do projeto de lei número 6 de 2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Osasco. Inciso 1 do artigo 3º, caput dos artigos 4º, 5º, 6º e 7º e parágrafo 1º do artigo 8º. Sala das Sessões Tiradentes, 3 de fevereiro de 2022, Elza Oliveira. Está em votação a emenda 1 ao PL
6 de 2022 da PMO. Estou liberando o painel para votação, senhores vereadores. Já deixa o carro aqui na frente, aqui no hotel. Bora. Ju. Batista, bota aí. Botar a emenda. Obrigado, amor. Voltou, bora. Bora, Rogério. Espera aí. Senhor presidente, 19 vereadores votaram favoráveis à emenda, uma ausência, Vossa Excelência não vota. Aprovado a emenda 1 de 22 ao PL 6 de 2022 da PMO, com 19 votos favoráveis. Em primeira discussão. Não havendo mais matéria, declaro encerrada a primeira sessão extraordinária de 2022. Dentro de 2 minutos, votaremos para a segunda sessão extraordinária. Declaro encerrada. Boa tarde a todos. Com muita alegria, vamos dar início à segunda sessão extraordinária para votar o projeto, o PL 6 de 2022 da PMO. Vou solicitar ao meu amigo nobre vereador Rogério Santos que anuncie o número de vereadores presente na segunda sessão extraordinária. Senhor presidente, no momento temos 18 vereadores que registraram presenças no painel. Obrigado, nobre vereador Rogério Santos. Vou solicitar a Vossa Excelência que proceda a leitura da matéria a ser discutida e votada na sessão extraordinária. Projeto de lei número 6 de 2022 da Prefeitura Municipal de Osasco dispõe sobre a criação de auxílio aos cidadãos vítimas de desastres naturais no exercício de 2022 e da outras providências. Está em votação está em discussão o PL 6 de 2022 da PMO. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Atenção, senhores vereadores, vou liberar o painel para a votação. Aqui, ó.
Daqui, ó. E aí? Aqui. Pegar uma foto daqui, pegando, eu falando com o Batista aqui, e você pegando o plenário também. Batista, olha aqui. Vou fazer uma fala aqui para ele, tipo, pegando o plenário para mim postar. Seus olhos verdes. Ju. Julião. Délbio. Vereador Délbio. Só pega eu. Para sair. Pega eu em posição. Senhor presidente, 18 vereadores votaram favoráveis, 2 ausências. Vossa Excelência não vota nessa matéria. Aprovado o PL 6 de 2022 da PMO com 18 votos favoráveis. Em segunda discussão. Senhor presidente, não há mais matérias a serem discutidas e votadas. Não havendo mais matéria, declaro encerrada a segunda sessão extraordinária, agradecendo os senhores vereadores por atender o chamado para a sessão extraordinária para a votação de um projeto tão importante que vai, com certeza, fazer a diferença na vida das pessoas que foram afetadas pelas fortes chuvas da nossa cidade. Então, deixar aqui a palavra de gratidão a todos os vereadores que sempre de prontidão para atender a convocação e o pedido para um projeto tão importante como esse, para atender as pessoas que foram afetadas pela chuva. Então, a palavra que eu tenho para os senhores vereadores é gratidão, que sempre estão aqui de prontidão para fazer essa cidade cada dia avançar e desenvolver mais. Agradecer a todos os funcionários, agradecer à mesa diretora aqui, na pessoa do meu secretário, nobre vereador Rogério Santos, agradecer a todos os funcionários, na pessoa do nobre amigo e companheiro aqui que nos auxilia, Paulo Bim, e agradecer a você, telespectador, que estava nos acompanhando até agora e torcendo para que esse projeto fosse votado aqui. Então, Deus abençoe a todos. E terça-feira voltaremos, assim, se Deus nos permitir, voltaremos os trabalhos saindo do recesso parlamentar, que não era um recesso, não era férias, os vereadores não tiraram férias, todo mundo trabalhou aqui, mas era o recesso dos trabalhos legislativos aqui do plenário que não estavam acontecendo. Mas terça-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta. Deus abençoe a todos. Um bom final de semana abençoado, de muito trabalho para vocês. Vereadores, muito obrigado. Deus abençoe a todos os funcionários e a todo o nosso povo de Osasco. Forte abraço. Declaro encerrada a sessão extraordinária.